Foco em uma bengala deslocando-se lentamente por um corredor. Um jovem com deficiência visual senta-se à mesa próximo a uma janela. A claridade do sol que entra pela janela ilumina seu rosto. Ele vira-se ligeiramente para a claridade. O Instituto Magnus foi inaugurado em 28 de setembro de 2018. Funcionários Com a sorriem. missão de dar mais independência às pessoas com deficiência visual. Imagens do Instituto Com uma Magnus. estrutura de primeiro mundo que atende todas as etapas de formação do cão-guia. 2 filhotes de cão labrador amarelos correm em um gramado. Um deles aproxima-se de uma família. A primeira é a socialização. As chamadas famílias socializadoras são voluntários que se comprometem a apresentar o cão à sociedade, para que ele fique ambientado aos mais diversos espaços, pessoas e animais. Gisele Ser Alves. família socializadora eu costumo dizer que é praticar o bem sem ver a quem. Família socializadora. 6 meses de treinamento, 7 meses de treinamento. Ronaldo Eles nos Guedes. chamou lá, nos pôs vento, e como se a gente fosse cego, e ele falava assim, ó, fala pra ela, procura a cadeira. Ela ia até a cadeira e parava. Fala pra ela, procura o Renato, que é o meu filho. Ela virava e ia até o Renato, parava frente ao Renato. Aí já é que nem pai em formatura de filho, né? Ele sorri. Olha, como que é você pegar, ficar um ano, aí você devolve, você não sente falta? Você sente falta. Mas como é isso? Ai, eu não tenho coragem de devolver. Não, você tem que devolver. Porque se você não devolve, você acaba sendo egoísta. Porque você enxerga, você vai nos lugares e se interage. E o deficiente visual, quando ele está sem o cão, ele não tem muita interação. E com o cão eu falo que abre a sociedade, né? Porque todo mundo olha e fala, olha o cachorro, olha o deficiente. É diferente. Então, assim, o apego existe. A causa é muito mais nobre do que o egoísmo de ficar com o cão. Esse é um tabu que todo mundo fala, que você, eu posso me apegar ao cachorro. Você vê ele e o cachorro e o deficiente visual virar uma pessoa só, um amor só, aí a gratificação para você é um negócio, experimente, pode experimentar, que é um negócio mais do que gratificante, é muito bacana. Uma criança abraça o cão carinhosamente. Após um ano, o futuro cão-guia retornará ao Instituto Magnus para a próxima etapa do treinamento e poder transformar a vida de uma pessoa. Um instrutor treina o cão em uma pista com obstáculos. O cão lambe o rosto dele. O instrutor sorri. Depois de 5 meses, esses cães começam a integração com seus futuros tutores, que passam 15 dias no hotel do Instituto Magnus e outros 15 dias em sua rotina, para se adaptar à sua nova realidade e, enfim, ser entregue, se tornando um cão-guia. O instrutor caminha ao lado de um jovem com deficiência visual que é conduzido pelo seu cão-guia. O jovem com seu cão passa por um corredor com cavaletes e obstáculos. Andam pelas ruas da cidade. Murilo Delgado, estudante de Direito. Receber o cão-guia foi uma mistura de sentimentos, né? Muito nervosismo, ansiedade e muita alegria, com certeza. Quando eu recebi o Charlie trouxe um novo horizonte para mim. Ele trouxe mais liberdade, Emerson Neves, mais acessibilidade. E hoje eu não vejo a minha vida sem o Charlie, né? atleta paralímpico. Evitava lugares que eu não conhecia, que tinha muitos obstáculos que com a bengala eu não conseguia detectar. E hoje, com a Badusca, não tem esse problema. O Murilo hoje, depois da Badusca, eu acho que é um Murilo diferente. A mensagem que eu queria deixar pro pessoal que trabalha aqui é o meu muito obrigado. Não só o pessoal do Instituto, mas também para as famílias socializadoras, que fazem um trabalho assim muito bom, de estar cedendo o espaço da casa deles para estar socializando um cão-guia e em prol de uma pessoa que elas nem conhecem às vezes, né? Então, fica o meu muito obrigado. A Badusca passou a ser os meus olhos e eu sei que em qualquer lugar ela vai estar cuidando de mim. Todas as etapas do nosso trabalho nós temos emoção, né? E dentro dessa emoção vem a palavra transformação. É algo muito forte, né? A gente pode perceber o que um cão-guia transforma na vida de uma pessoa deficiente visual. Então, doar cão-guia não é o fim do nosso processo, e sim o meio.
e através dele a gente desenvolve várias atividades em prol da inclusão social. Tiago Pereira, gerente-geral do Instituto Magnus. E é aí que começa uma nova história. Sentado de costas, no banco de um parque, Murilo acaricia a cabeça de seu cão-guia. A tela escurece. Uhul! Quanta emoção, quanta transformação. Boa tarde a todos, eu sou Lilian Benzi e eu tenho a honra de conduzir este webinar essa tarde, que vai tratar de um tema tão importante e tão atual. E, na realidade, não é nem um tema tão atual, é um tema que sempre existiu e que vai continuar existindo nas nossas vidas, que é a questão da inclusão e da diversidade. Nós vamos falar sobre embalagens inclusivas, mas o que vocês vão perceber neste webinar e o que vai chamar a atenção é que é para um segmento que até pouco tempo nem imaginava esse atributo na sua embalagem, que é o segmento de pet food. Esse projeto, como vocês vão ver, ele é lindo, ele é emocionante, ele tem uma jornada de inclusão não apenas do consumidor final, que é a pessoa com deficiência visual. Ele também abrange todos os elos da cadeia de valor de embalagem. E nós teremos aqui reunidos hoje o Murilo Delgado e o Tiago Pereira, do Instituto Magnus, o Leonardo Dalmagro, da Admax, que é o brand owner, o fabricante de pet food, a Cristina Dário e o Diógenes Venturiano, que são da Copobras, o convertedor da embalagem. Temos ainda Denise Moro, da 3M, Diego Souza, da Dupont, e Eric Ferulho, da ESCO. Eles vão dividir essa experiência nesse projeto, não apenas do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista humano. Afinal, todos tiveram que se unir e se engajar para que esse projeto acontecesse. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Murilo, que teve um papel fundamental nesse projeto. Foi ele que guiou as empresas, as tecnologias, para chegarmos ao resultado final. Murilo, a palavra está com você. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço, primeiramente, a presença de todo mundo aí que está acompanhando a gente, presença de todos que estão participando aqui desse webinar. Para mim, não só como membro do Instituto Magnus, mas como uma pessoa com deficiência, isso é uma coisa muito importante, é um marco muito importante. Então, não estranhe se em algum momento eu me emocionar um pouco, já estou bem emocionado, na verdade, porque é uma coisa marcante, né? Pode ser que para algumas pessoas, ao falar de embalagem e tal, poxa, é só mais uma embalagem, mas tem muito mais coisa por trás disso, né? Essa embalagem, ela é um símbolo de representatividade, de respeito, de inclusão, de acessibilidade, de autonomia. Então, é um marco muito importante, um momento muito emocionante para mim falar disso, e é muito emocionante ter participado disso, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Murilo, eu tenho 25 anos, sou estudante de Direito, tenho deficiência visual de nascença, tinha baixa visão, e com o tempo eu fiquei cego totalmente. Sou usuário de cão-guia há 2 anos, e há um pouco mais de 1 ano eu faço parte também da equipe de relacionamento do Instituto Magnus. E há um tempo atrás o Leonardo, da Admax, Leonardo Dalmagro, me procurou com essa ideia da embalagem e pediu que eu desse algumas opiniões, a respeito do Braille, como a gente poderia fazer essa embalagem acessível, inclusiva, como a gente poderia colocar esse Braille nas embalagens, aonde. E foi muito emocionante para mim, desde o primeiro momento, ver a preocupação da Admax com relação à embalagem e inclusão. A gente sabe que é uma coisa difícil ainda, não é tão comum as empresas se preocuparem com isso. E eu fiquei muito tocado ao ver que essa preocupação vai muito além, do Instituto, da Admax, é uma preocupação geral, é um estilo de vida, é um modo de trabalho da Admax, é promover a inclusão, a acessibilidade. Eu fiquei muito contente em participar disso. E conforme eu vi esse processo se desenvolvendo,
mais pessoas se envolvendo com isso, né? O pessoal da Admax, depois o pessoal da Copobras, a Dupont, a 3M, todo mundo engajado em fazer isso acontecer. E estou muito emocionado agora em ver o resultado disso, né? Ver uma embalagem acessível, inclusiva e tecnológica também, né? Eu falei muito com o Leonardo no começo, né? Falei para ele, a gente não precisa, para ser acessível, para ser inclusivo, né? Ter só o braille ali, ser uma coisa datada, talvez até obsoleta. A gente pode unir aí acessibilidade à tecnologia, né? E aí veio a ideia do QR Code, que era uma dificuldade de incluir toda a informação, né? Que o braille ocupa bastante espaço. E aí veio a ideia do QR Code para uma página acessível. Então foi sensacional para mim fazer parte disso. Estou muito contente. E eu espero que outras empresas sigam esse exemplo, né? É muito legal, como eu falei, é um marco não só em relação à embalagem, mas toda a luta da pessoa com deficiência para ser reconhecida como pessoa e como consumidor, né? Então, é legal ver que as empresas cada vez mais estão percebendo que a pessoa com deficiência, ela também trabalha, ela também contribui, ela também consome. Então, eu acho que o que resume a minha experiência com essa embalagem é me sentir representado, incluído e, acima de tudo, respeitado. Murilo, muito obrigada pelo seu depoimento. E agora eu passo a palavra. O próximo bloco será conduzido pelo Tiago, do Instituto Magnus, e pelo Leonardo, da Admax. Tiago, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar fazendo essa videoconferência. Para nós é sempre um prazer poder falar do Instituto Magnus, um pouco do trabalho do trabalho social que a gente vem desenvolvendo. Agradeço a Dupont, a 3M, a ESCO e a Copobras pela essa sinergia em poder fazer acontecer esse trabalho, né, da embalagem inclusiva. Esperamos que seja o primeiro de muitos aí que possam surgir. Bom, eu sou o Thiago, estou no grupo da Admax há quase 10 anos. Eu iniciei na fábrica minha trajetória profissional no grupo. E um pouco antes de inaugurar o Instituto foi inaugurado em setembro de 2018, eu vim para cá para fazer a gestão e administração do trabalho, do projeto. Eu sempre falo que eu fui abençoado por Deus, né, em poder conduzir um trabalho dessa relevância e dessa complexidade social, né? Cada dia aqui é um grande aprendizado. Um pouco sobre a Admax. A Admax é a maior fabricante de alimentos para pet. Ela está localizada do Brasil, né? Já somos considerados. Está localizado a matriz em São Paulo, aqui em Salto de Pirapora, região de Sorocaba. Temos fábrica em Pernambuco, Minas e também em Goiás. O propósito da Admax é amparar idosos e pessoas com deficiência. Então, isso faz parte da essência da empresa, do nosso diretor-presidente, né? Nós sempre focamos é importante o lucro, mas nosso trabalho é muito além do lucro. Nós devemos retribuir para a sociedade aquilo que ela nos proporciona. É muito com esse foco que nós trabalhamos no conceito do nosso grupo, né? Bom, o Instituto Magnus, vou entrar um pouco mais falando do nosso trabalho, é um braço social de sustentabilidade do grupo. Como eu falei, ele foi inaugurado em setembro de 2018, através de uma triste realidade no Brasil. Nós temos aí 7 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Repito, 7 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual e não mais do que 200 cães-guias em atividade. E há mais ou menos aí uns 9 anos atrás, o nosso diretor-presidente recebeu o pedido de doação de ração de uma pessoa que estava treinando um cão-guia na região de São Paulo. Nós doamos ração e estava na hora já da empresa fazer algum projeto, até então projeto, hoje programa, né, de maior relevância social. E aí a gente foi atrás de profissionais capacitados para poder realizar esse sonho nosso, né, de construir um centro de treinamento de cão-guia. E nós descobrimos que no Brasil era mais fácil encontrar astronauta do que instrutor de cão-guia. Porque para treinar um cão-guia é muito além, né, do que um adestramento. É um trabalho muito complexo, é muito técnico. Aí nós encontramos
2 profissionais altamente capacitados. No Brasil existem 3 só, né? E daí, em 2015, eles vieram trabalhar conosco. Foram 2 anos aí, né, até encontrar o terreno, um local, projeto, início das obras. Foram 2 anos, né, de construção. Nós construímos tudo com base no know-how desses 2 profissionais que têm experiência fora do Brasil como instrutor de cão-guia. Em 2018, nós inauguramos, né, o Instituto Magnus. É o maior complexo social de cães-guias da América Latina. Salto de Pirapora, podemos afirmar que é a capital da América Latina do cão-guia. Assim, eu não moro em Salto de Pirapora, mas estou todos os dias aqui. A cidade tem orgulho de falar, né, que o Instituto Magnus está no município. Podemos ver aqui na apresentação do slide o nosso complexo. Nós estamos divididos aí em 4 principais prédios. A maternidade, onde começa todo o trabalho. Então, nós temos os nossos reprodutores, que não ficam aqui no Instituto, ficam com famílias guardiãs. Quando os cães vão cruzar, eles vêm para a maternidade, né, tem o cruzamento, voltam para a família, para esses cães terem uma vida social. E aí a fêmea volta para ter os filhotinhos aqui na nossa maternidade. A nossa maternidade é o conceito de uma casa, de uma residência, então eles já nascem, né, com isso em mente. Tem televisão, sofá, sala, micro-ondas, ar-condicionado, quarto, e eles ficam aqui durante 70 dias, até o desmame. Depois disso, eles vão para famílias socializadoras, voluntárias, que ficam 1 ano com o filhote, apresenta a sociedade para o filhote, e durante esse período a gente faz todo o acompanhamento, né, junto a essas famílias. Importante salientar que não existe nenhum custo, tá, em relação à socialização. Depois disso, esses cães voltam para o Instituto, vêm para o nosso canil, fica em treinamento durante 5 meses com a nossa área técnica, e aí a gente vê a compatibilidade do cão com a pessoa cega. E aí nós fazemos um match, né, que é um casamento arranjado, e é onde nós temos um hotel que faz o treinamento da pessoa cega com o cão. Nós temos aqui capacidade para treinar até 60 pessoas, 60 times, 60 cães, 60 pessoas cegas por ano. É claro que ainda não chegamos nessa capacidade, nós estamos aí em média de 20 cães guias por ano, porém nós não estamos preocupados com quantidade, e sim com bem-estar animal e excelência em todos os processos do nosso trabalho. Então aqui a gente pode ver o ciclo do programa, desde o início da maternidade, como eu falei, até o cão formado, são aproximadamente 18 meses, tá, para a formação de um cão guia. Hoje, falando um pouco em números, nós temos aí 20 cães guias em atividade. Os próximos slides são poucos dos nossos usuários. Isso já é um número muito relevante para a América Latina, porque até então no Brasil, na América Latina, não tinha essa oferta, né, de cão guia nessa relevância, não existia. Nós chegamos com esse conceito inovador. Além de 20 cães, né, já em atividade, nós estamos aí com 40 famílias socializadoras. Para o ano que vem, nós temos uma perspectiva aí de 38 cães para entrar em treinamento, né? Então, são números muito expressivos. Se puder passar os slides, por favor. Esses são um pouco os nossos usuários. Como eu falei, são 20. Nós abrangemos inicialmente um raio de 150 quilômetros a partir do Instituto Magnus, que pega a região metropolitana de Sorocaba, São Paulo, a Grande São Paulo e Campinas. Porém, é muito importante a questão da compatibilidade. Se a gente não tem usuário compatível com o cão dentro desse raio, nós acabamos olhando outras áreas. Por isso que nós temos cães guias entregues, doados, Rio de Janeiro, Londrina, que essa questão da compatibilidade é muito importante. Volto a enfatizar que o Instituto Magnus é social. Tudo aquilo que eu estou colocando aqui não tem custo para nenhuma das partes interessadas. É mantido pelo grupo ADMAX. Próximo slide, por favor. Legal. E antes de passar a palavra para o Léo, que é o grande, aqui dentro do grupo, a grande pessoa aí que nos motivou a mergulhar nesse grande projeto, eu sempre falo, né, que o Instituto Magnus é muito mais do que treinar e doar um cão-guia. Cão-guia é o meio e não o fim.
e através dele a gente faz uma série de atividades em prol da inclusão social. E eu posso enfatizar que é um pilar que vem fortalecendo muito aqui conosco, esse lado educacional em prol da inclusão social. Exemplo disso é esse projeto que nós pudemos, né, contribuir, que foram essas embalagens acessíveis, e que eu espero que seja o primeiro de muitos que estão por vir. Agradeço, Léo, a palavra é com você. O Instituto Magnus está à disposição. O Instituto é da sociedade. Espero que passe logo essa pandemia e a gente possa reativar as visitas e possa receber todos vocês aqui. E, quem sabe, uma segunda conferência presencialmente aqui no nosso complexo, né, ao vivo, aqui todos fisicamente juntos, que nós temos aqui um prédio administrativo com um anfiteatro muito grande. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu estava pensando agora o que falar depois do Murilo e do Thiago, né? Me veio um filme na cabeça de todo esse desenvolvimento que a gente fez, tudo que a gente passou até esse momento. E o que o Thiago falou é basicamente o que eu ia dizer. Não tem como a Admax desenvolver, ter um instituto, um projeto maravilhoso desse, e não ter embalagens que conte uma história, né? Que tenha a inclusão como meio também de auxiliar e ajudar as pessoas com deficiência visual. Um dos propósitos e um dos pilares da Admax é amparar idosos e pessoas com deficiência. Quando eu converso com o meu time, geralmente a gente projeta e pensa nas embalagens, a gente sempre pensa o que a gente pode estar desenvolvendo baseado nos propósitos e dentro do propósito da empresa, né? Então, amparar idosos e pessoas com deficiência, como que a gente teria um instituto de cão-guia e não ter uma embalagem inclusiva? Esse foi o grande desafio. E como o Thiago comentou, são 6,5 milhões a 7 milhões de pessoas com deficiência visual. Se a gente fazer uma equivalência populacional, a gente está falando de 2 Uruguais dentro do Brasil, de pessoas que são consumidoras, que, né, consomem, consumidoras, mas que não têm autonomia para fazer suas próprias escolhas. Muitas vezes compram um produto sem saber de fato se aquilo que ela está levando é aquilo que ela realmente gostaria de levar. Né? Uma vez em uma conversa com o Murilo e com outros, né, teve até uma piadinha que me disseram, falou: Léo, você sabe a diferença do milho e da ervilha? Daí eu pensei que fosse uma piada, eu fiquei assim, ele falou: olha, nem nós também não sabemos, porque muitas vezes compramos milho ou comemos milho por ervilha, enfim, porque não temos uma embalagem que é acessível. E aquilo me impactou muito. Eu falei: poxa, a gente que é vidente e que tem a possibilidade de fazer nossas próprias escolhas, ficamos em dúvida. Tu imagina essa pessoa que, como o Murilo, tem uma família linda, vai ao supermercado, poder fazer as suas próprias escolhas e ter a possibilidade de entender aquilo e dizer: não, é isso realmente que eu quero levar para minha casa, sabe? Poder fazer suas próprias escolhas. E lógico que nessa concepção desse projeto, a gente que levou quase 2 anos para ser concluído, né, com muita pesquisa, e eu queria até aproveitar, Bia, se tu puder colocar na tela, eu queria enfatizar essas 4 pessoas aqui também, que foram importantes para 3 pessoas, na verdade, esse é o nosso time de embalagem, né? Então, sou eu e o meu time, são 3 analistas que me ajudam, e sem, a gente fala, um time, não existe projeto que seja feito sozinho, né? E essas pessoas me ajudam demais, a Carol, a Vitória e Josi, agradeço elas por tudo que fazem, me ajudam demais também no meu dia a dia, e nesse projeto em questão foram vitais também para o sucesso dele, tá? E como eu disse, a questão de pesquisa foi extensiva, né? E o resultado, eu acredito, foi uma embalagem que propiciou uma experiência única, né? Eu acho que completa para todos os usuários não só usuários, mas dessa ferramenta que é o Braille, né? A gente sabe que a embalagem, o Braille por si só, muitas pessoas com deficiência visual não o utilizam, acham que é difícil, tem outras pessoas que não conhecem a ferramenta, porém a gente tentou linkar a tecnologia, né, o analógico e o digital, numa única embalagem, que a pessoa possa ter a possibilidade de acessar, de tocar nela e saber o que estava para as pessoas que leem o Braille, ou não, simplesmente ouvindo
aquilo que estava na embalagem, naquele produto, né? Então a gente conseguiu fazer essa mescla. E para que isso desse certo numa embalagem flexível, como fazer, né? Então assim, a gente ficou maturando e pensando e a gente viu que para viabilizar um projeto nessa magnitude, a gente tinha que ter parceiros que nos ajudassem nesse desenvolvimento, né? E o player que a gente escolheu e que topou esse desafio, que para quem é do plástico sabe que não é um desafio pequeno, é grande esse desafio, né? Foi a Copobras, né? E o time da Copobras, claro que 3M, ESCO e Dupont participaram desse projeto como um todo, e eu agradeço vocês, mas a Copobras topou esse desafio junto conosco de viabilizar esse projeto. E aqui estamos celebrando a primeira de muitas que eu acredito que virão. Obrigada, Léo. Obrigada, Thiago. E agora nós vamos ouvir o convertedor, a Copobras. E no próximo bloco, quem vai estar falando é o Diógenes e a Cristina. Diógenes, a palavra está com você. Olá, olá. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, colegas de Webner. Boa tarde a todos que nos acompanham. Fica aqui o nosso agradecimento muito especial à Admax, ao Instituto Magnus, em especial ao Murilo, que apontou por diversas vezes as nossas melhorias, onde nós tínhamos que melhorar de alguma forma. Agradecemos também aos nossos fornecedores, os parceiros que nos apoiam. A todos, nosso muito obrigado. O Grupo Copobras sempre teve como visão oferecer práticas que facilitem a vida das pessoas. E nós estamos sempre, de alguma forma, fazendo parte do dia a dia. O nosso grupo ele é dividido em 3 segmentos. Temos o segmento de copo, que ocupa hoje 28% do nosso negócio. São quase 180 produtos, dentre copos de PP, copos de PS, pratos, copos e potes personalizáveis, copos de doce, potes de doce. 34% do nosso negócio é representado pela linha de EPS, que são as bandejas, potes e marmitas, hamburgueiras e etc. E 38% do nosso negócio é representado pelas embalagens plásticas, que atendem os diversos mercados. Mercados alimentícios, de biscoitos, cereais, etc. E a grande fatia desse negócio de embalagens é destinado ao segmento de pet food, que hoje nós somos uma das empresas que é a maior desse segmento, que domina com maestria, que sempre busca proporcionar embalagens com a melhor qualidade possível. Para nós entendermos um pouco sobre esse último desenvolvimento que nós trouxemos, essa embalagem tão especial, é preciso enxergar um pouquinho da nossa história. Desde lá de 1970, quando a nossa empresa foi fundada pelo senhor Aloysio Schlickmann, o objetivo desde então foi transformar plástico em prático. Então são aí 50 anos de história dentro da empresa, são 50 anos de história dentro desse mercado, onde tivemos vários fatores, vários pontos determinantes que nos fizeram evoluir a cada momento. Então, nós iniciamos lá com as sandalinhas plásticas. Em 1980, definimos o nosso foco por embalagens flexíveis. Depois, em 90, nós tivemos a inclusão da linha de copos. Em 99, a linha de EPS. Em 2011, a linha de térmicos. Então, hoje somos, ao todo, no grupo, 13 fábricas, atendendo por volta aí de 15 mil clientes em 14 países diferentes. Então, a partir desde 2012, nós tivemos um momento marcante, que foi a inclusão, que foi a implantação do setor de engenharia de produtos, onde nós observamos, naquele momento, uma necessidade muito forte de trabalharmos cada vez mais em embalagens pré-formadas, trazendo soluções para o nosso dia a dia, seja em fechamento, seja em formatação, seja em conforto e comodidade, manusear a embalagem, com alças, cantos arredondados, assim por diante. E hoje nós trazemos uma outra inovação, buscando exatamente isso que a gente vem falando hoje, a inclusão e a diversidade. Então nós reunimos toda essa evolução durante os anos, tudo isso que nós conseguimos tirar de melhor, de que o mercado nos exigiu, que o mercado nos procurou,
e nós conseguimos desenvolver de uma forma sempre internamente, com auxílio de nossos fornecedores, buscando levar o melhor para os nossos clientes. Eu vou passar agora a palavra para a Cristina, que foi uma das responsáveis por coordenar essa última inovação, que tem maior propriedade para falar do projeto e de tudo que essa embalagem tem para oferecer para o consumidor. Vai lá, Cris. Bom, obrigada, Diógenes. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, em poder estar representando aqui a Copobras, empresa no qual atuamos, e estar presente junto a esses grandes nomes de mercado, né, como a Dupont, a Esco, a 3M e principalmente o nosso grande parceiro, né, Léo, a Admax. Deixa eu só ver se eu estou conseguindo acesso. Vocês podem... Só um pouquinho. Cris, eu mudo por aqui. Ok, obrigada. Então, eu inicio a minha apresentação fazendo o seguinte questionamento. Vocês sabem o que é uma embalagem box pouch e o que ela diferencia das demais embalagens? A embalagem box pouch, ela, como o próprio nome já diz, é uma embalagem em caixa e que tem um diferencial de ser exatamente que nem uma caixa de papelão, uma caixinha que a gente costuma ver no mercado. Ela fica em pé na gôndola do mercado, além de ter uma melhor apresentação para o consumidor, uma área maior para expor o produto. Então, ela tem esse grande diferencial quando a gente compara as demais embalagens que a gente costuma ver no mercado. Pode passar, por favor. Obrigada. Outro diferencial dessa embalagem é o sistema que ela possui de abre e fecha. Então, é um sistema que facilita a abertura e o fechamento da embalagem. Então, garantindo por mais tempo as características do produto envasado, como a crocância, o frescor, o aroma, e além de ser bastante intuitiva, porque quando você vai fechar a embalagem, você consegue senti-la. Então, não precisa estar visualizando ali para você saber que você está fechando a embalagem. Fora que esse sistema... Você não vai mais precisar usar os grampinhos de roupa, os famosos grampinhos de roupa, que eu acho que todo mundo usa. Então, ele possibilita essa facilidade, né? E, além de ser sensível e intuitivo, porque o momento que você pega a embalagem e você vai abri-la, o teu pet, ele já ouve o barulhinho da abertura e, com certeza, ele já vai saber que ele vai ser alimentado. Então, já é algo que ele tem essa percepção. O sistema de sanfona dobrada, ele foi um desenvolvimento interno junto ao grupo da Copobras e ele permite ao consumidor uma maior segurança, praticidade e resistência no manuseio da embalagem. Os cantos arredondados que a embalagem apresenta, além de ficar uma embalagem mais harmônica, mais bonita no ponto de venda, ele evita que o consumidor se machuque, uma vez que a embalagem é bastante robusta para dar essa presença de gôndola, né, ficar bem exposta na gôndola, e a questão de barreira, né, que está completamente linkada a essa robustez dela. Então, a gente desenvolveu essa embalagem com cantos arredondados, evitando assim que o consumidor acabe se machucando. Comprometidas em tornar as embalagens mais sustentáveis, nós, Copobras e Admax, seguimos para esse projeto com o P Verde. O que significa o P Verde? O P Verde é o polímero utilizado na embalagem, cuja fabricação é feita da cana-de-açúcar, o que auxilia também na questão do efeito estufa. As embalagens Copobras também são produzidas com as mais recentes tecnologias de impressão e de gravação.
utilizando as diversas soluções dos fornecedores aqui presentes, né, que estão também participando conosco, apresentando esse lindo trabalho nesse webinar. O laser também foi uma tecnologia desenvolvida internamente com a nossa equipe multifuncional e consiste num sistema no topo da embalagem de fácil abertura, ou seja, é uma pequena serrilha, né, que o consumidor, ao abrir a embalagem, vai ser direcionado à abertura naquele sentido, evitando assim com que o consumidor abra de maneira inadequada e acaba que o produto caia no chão, enfim. Então, ele possibilita a abertura direcionada, o consumidor pode utilizar o produto e com o sistema abre e fecha, ele acaba fechando, mantendo as características da embalagem. E agora eu apresento o mais recente desenvolvimento, fruto de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento, entre essa grande parceria, que é a Admax e a Copobras, que é a solução Braille. Por isso, inclusive, que nós estamos aqui presentes, né? Para falar um pouco mais desse desenvolvimento, esse lindo desenvolvimento que visa buscar e proporcionar inclusão social, acessibilidade, autonomia para as pessoas com deficiência visual. Então, quero contar um pouquinho dessa trajetória, o histórico que nós tivemos ao longo desses 2 anos de desenvolvimento até chegar ao consumidor final. Então, há 2 anos atrás, mais ou menos, o Léo e o Instituto Magnus, o Léo representando a Admax e o Instituto Magnus, vieram nos buscar, nos procurar, né, com o intuito de nos lançar esse desafio. Então, a gente aceitou, porque eu acho que vinha ao encontro da percepção, da cultura da empresa naquele momento, e fora que é um desenvolvimento fantástico, né? Não tem nem o que ver. Então, ao longo desses 2 anos, foram envolvidas muitas pesquisas, desenvolvimentos, tecnologias, testes, até chegar a essa linda solução que vocês podem presenciar hoje. Então, quais foram as principais etapas desse desenvolvimento? Então, tudo iniciou junto à equipe da Admax e ao Instituto Magnus no posicionamento do Braille. Então, a gente teve o início lá 2 anos atrás, aonde ficaria melhor, aonde que a gente colocaria essa leitura para o consumidor, para a pessoa com deficiência visual, poder pegar a embalagem, poder conseguir perceber que tem uma escrita e poder acessar o QR Code, então, conhecer o produto, né? Então, a gente optou pelo topo da embalagem, no qual é um local fácil percepção e manuseio da embalagem. O Murilo sempre nos deu todo o suporte ao longo desse desenvolvimento. O Murilo foi a peça fundamental, eu diria assim, porque ele que nos orientou. Porque muitas vezes, para nós, como a gente não está vivenciando o dia a dia, para nós é algo, por incrível que pareça, é difícil. É algo difícil se colocar no lugar deles. Então, a gente contou com o auxílio do Murilo em todo o desenvolvimento para fazer essa aplicação do Braille. Depois da definição do local, a gente validou a questão da textura do Braille. Por mais imperceptível que seja a textura, né, no caso, as escritas do Braille, elas não precisam ser muito pontiagudas, ou também não pouco pontiagudas, porque e daí não vai dar leitura, né? Então, a gente teve a gente fez vários testes até um ponto ideal para reproduzir posteriormente. E sem afetar a questão de propriedades da embalagem, né? Que a gente tinha que desenvolver isso, porém evitar que a estrutura da embalagem fosse danificada, né? Por exemplo, com perfurações, para que o produto envasado não ficasse exposto,
perdesse as suas características. Então, esse foi um outro desafio. Depois dessa etapa, como terceiro passo, a gente fez a padronização. Então, nós utilizamos parâmetros de máquina para evitar que cada produção saísse de uma maneira diferente. Então, ao longo desse desenvolvimento, foram feitos parâmetros para garantir a repetitividade ao longo das ordens de produção. Tudo acompanhado com o Murilo e validado com ele. E, por último, a gente fez a melhoria do acessório, porque até então estava em desenvolvimento, né? Era um acessório em desenvolvimento, e aplicamos internamente para para a gente conseguir aplicar em outros modelos de embalagem. Hoje a gente tem o Braille disponível no modelo Box Pouch, que foi esse que eu apresentei para vocês, e no modelo 4 soldas. Então, a gente já tem essa tecnologia voltada para esses dois modelos de embalagem. Tá? Eu sempre reforço que a gente nunca trabalha sozinho. Hoje estou aqui representando a Copobras, né, e estou representando uma grande equipe que contribuiu com esse desenvolvimento. Então, ao longo desses 2 anos, foram, novamente, muitas pesquisas, desenvolvimento, tecnologias, testes que não dava certo, testes que dava super certo, e no final, graças a Deus, a gente teve esse belíssimo resultado. Então, novamente, essa iniciativa por parte da Admax, por parte do Instituto Magnus, nos possibilitou a inclusão social. Então, a acessibilidade, a autonomia para que as pessoas com deficiência visual elas possam fazer suas próprias escolhas. Então, foi um projeto constituído a muitas mãos, como eu falei, com a dedicação total e a contribuição de diversos profissionais, tanto do Grupo Copobras quanto do Grupo Admax. Muito demais. Definitivamente a tecnologia a serviço do homem. Obrigada, Diógenes. Obrigada, Cris. E agora vamos ouvir um pouco mais da 3M. Qual foi a participação da 3M nesse projeto? E quem vai contar isso para a gente é a Denise. Denise, a palavra está com você. Dê, nós não estamos te ouvindo. Seu microfone, não sei se está... Primeiramente, eu queria agradecer Copobras, Admax, Instituto Magnus, foi uma linda apresentação. Eu fiquei muito emocionada no começo. Muito obrigada mesmo por poder realizarmos esse evento hoje. Tenho certeza que o público também deve estar gostando bastante. Agradecer a parceria com a ESCO e do POM e também a Lilian por estar com a gente nesse evento de hoje. Eu vou falar um pouquinho da tecnologia da 3M que foi utilizada, no caso, na impressão da embalagem, né? Pode passar, Bia, por favor. Nós somos os fornecedores da fita dupla face, que faz a fixação do clichê na impressora. E aqui eu quero contar um pouquinho das vantagens da utilização do nosso produto. Bia, você pode voltar um slide? Tem um vídeo, por favor? Acho que deu uma falhinha técnica. Flexographic printing is evolving. More print jobs, shorter runs, and ever thinner margins. To keep up, craftspeople must be flexible, and your upgraded printing technology has to be optimal. 3M is setting the standard, the industry's largest range of foam densities to fine-tune your tape selection. And they all deliver consistent, predictable, repeatable print results. And for the 3ML and Pro Series tapes, easier demounting reduces costly damage to plates and less wear and tear on the operators. 3M Flexographic Tapes, where science meets craft.
Dividindo um pouquinho com vocês, nós... Só que a Bia, por favor, volte para a apresentação. Aí, que não estou conseguindo voltar. Aí. Foi? Agora foi. Então, só para compartilhar, nós da 3M nós temos a maior densidade de fitas, né, no mercado, que dá a maior possibilidade de tipos diferenciados de impressão, inclusive gama expandida. Nós ajudamos bastante nesse projeto com a questão da estabilidade, né? Porque a nossa fita, ela entrega desde o início ao fim a mesma performance de impressão, devido à resiliência da espuma da nossa fita, e com isso gera ganhos de produtividade. Pode passar para o próximo, Bia. Por favor. E dizer um pouquinho também para vocês que a 3M ela pode estar ajudando nesse processo, tanto antes da impressão, durante ou após, né? Nós temos um sistema patenteado que não faz formações de bolha, o que não prejudica a qualidade da impressão. Durante a impressão, nós temos uma excelente performance, o que ajuda muito em relação à qualidade do produto que é impresso. E também, após o sistema de impressão, todo o processo de desmontagem das fitas do clichê. Eu não vou entrar muito em detalhes de produto, porque hoje nós não somos os protagonistas aqui, né? As estrelas do nosso webinar já falaram, mas eu queria só aproveitar para falar que a 3M está à disposição e podem estar ajudando a cada um de vocês no seu processo de impressão. Pode estar fazendo contato comigo ou alguma pessoa da equipe. Nós temos um time de especialistas que podem atuar na linha de impressão de vocês. Um abraço a todos e muito obrigada pela audiência do nosso webinar. Obrigada, Denise. E continuando a explorar as tecnologias por trás desse projeto de embalagem inclusiva da Admax, eu chamo agora o Diego Souza, da Dupont, que vai nos contar um pouco da participação da Dupont nesse projeto. Diego, está com você. Olá, boa tarde a todos. Para a Dupont é um orgulho muito grande fazer parte desse projeto, um projeto tão inclusivo, tão bonito, e tão inovador. E acho que justamente essa palavra, inovação, né, que é o que liga mais a esse projeto com a Dupont. Você pode passar, Bia, por favor? Isso, obrigado. Então, por que essa questão de inovação? Porque a Dupont ela não é uma empresa que pensa simplesmente em fornecer produtos. O que a gente foca é oferecer uma ampla gama de soluções inovadoras, sempre buscando melhorar a qualidade, a sustentabilidade e também a produtividade, para que no final de tudo isso a gente tenha embalagens excepcionais, exatamente como essa que está sendo apresentada aqui durante o webinar. Então, de maneiras gerais, o que nós oferecemos é uma tecnologia de alta qualidade, uma excelência em treinamento e suporte técnico, justamente para que a gente consiga trazer o máximo possível de qualidade do produto que nós oferecemos, e também um centro de inovação que ele é focado em pesquisa e desenvolvimento, justamente para que a gente siga sempre inovando, criando coisas novas, desenvolvendo novos produtos e sempre focando nisso, inovação. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Então, tudo isso está ligado basicamente a um tripé, são 3 bases principais. Pode mostrar os itens, por favor. Isso. O primeiro item, que é trazer produtos de alta qualidade, como, por exemplo, a plataforma de chapas Easy, que são chapas de alta tecnologia, chapas que a gente consegue eliminar o pesadelo que normalmente existe nos impressores, de conseguir cores vivas e, ao mesmo tempo, conseguir essas áreas mais claras, bem definidas e bem suaves. Com essa tecnologia, a gente consegue o melhor dos 2 mundos. E também excelência no suporte técnico, porque a Dupont entende que não basta fornecer um produto de qualidade, a gente tem que fornecer também um suporte para que a gente consiga extrair o máximo possível, não somente do produto que a gente vende, mas do processo de uma maneira geral. Então, nós fornecemos assessorias, treinamentos focados em pré-impressão, impressão e na clichêria, que é o nosso foco principal. Mas a gente consegue abranger todo o processo para garantir que
o final da nossa embalagem seja realmente algo excepcional. E o último item, que está ligado justamente com isso que eu acabei de falar, que é essa consultoria focada em padronização de processo, com uso de gerenciamento de cores, em alguns casos também implementação de gama estendida, enfim, não simplesmente, de novo, não simplesmente fornecer um produto, mas sim garantir que todo o processo, todo o entorno, todo o processo funcione muito redondinho com o produto que a gente está oferecendo. Pode passar para o próximo slide, por favor. E falando especificamente dessa embalagem que a gente está mostrando aqui hoje no webinar, as tecnologias empregadas foram a chapa EPR, que é uma chapa dessa plataforma Easy que eu comentei no slide anterior, que é essa plataforma que acaba com esse pesadelo de ter cores vivas e não conseguir trazer detalhes nessas áreas de highlights, essas áreas mais clarinhas. A gente consegue trazer isso com essa chapa. Também utilizamos a linha de equipamentos da Dupont justamente para fazer a transformação dessa chapa na clichêria, no processo de gravação. E, tão importante quanto tudo isso, também fizemos em conjunto com a Copobras, implementação do gerenciamento de cores, padronização de todo o processo de produção, não só da impressão, mas também da pré-impressão e da gravação de chapas, para garantir que aquilo que foi idealizado, aquela embalagem que foi pensada, no final ela fosse exatamente dentro dessa expectativa. Então, tudo isso foi o que nós participamos e, de novo, é um orgulho muito grande ter feito parte desse projeto. Mais uma vez, o meu muito obrigado. E se vocês precisarem de mais alguma informação, quiserem perguntar mais alguma coisa, pegar mais algum dado, por favor, meus contatos estão aí. Muito obrigado. Obrigada, Diego. E o que a gente pode ver é que realmente tecnologia não faltou nesse projeto de embalagem inclusiva da Admax. E para falar um pouco mais de tecnologia, eu chamo agora o Eric, da ESCO, que vai nos contar a participação da ESCO nesse projeto. Eric, está com você. Olá, olá. Todos estão conseguindo ver minha tela? Sim. Bom, antes de mais nada, boa tarde. Muito obrigado por essa super oportunidade de estar participando desse evento de extrema importância, com esses nomes incríveis no mercado, todas essas empresas emocionando e trazendo aí um assunto de certa importância para o mercado, principalmente de embalagens. Para quem não conhece ainda a ESCO é apenas uma das empresas parte do grupo Danaher, um grupo hoje com mais de 400 empresas que fica de olho a novas empresas todos os anos para atender o mercado tecnológico global. Nesse caso, do caso dessa embalagem, que foi de extrema importância, a ESCO é apaixonada por embalagem, já estou aí há 20 anos nesse grupo, e ela fica pesquisando em cada etapa do desenvolvimento de uma embalagem, desde o momento que se tem uma ideia e precisa realmente fazer o processo de inspeção, qualidade, pré-impressão, cores. A ESCO tem o objetivo principal de desenvolver soluções que se integrem em toda essa etapa. Então, a partir do momento que se tem um desafio de criar uma embalagem como essa, que precisa passar um recado, uma mensagem para o consumidor final, principalmente, a ESCO olha para esse selo do Packaging Connect, como integrar todas essas soluções para garantir realmente o resultado. E aí eu lembrei de uma frase muito querida da ESCO, que a cada 10 embalagens que a gente vê no mercado hoje, 9 foram tocadas por alguma solução da ESCO, né? E nesse caso, não só tocadas com tecnologia e solução, mas também com emoção, com carinho, né? E aí eu tenho um prazer enorme de ter hoje aí seu convidado, agradeço novamente, mas a parceria com a Copobras que a ESCO possui, graças também à nossa querida Dupont, que auxiliou em todo esse processo, né? Eu tenho aí um coração muito forte, porque eu mesmo comecei as instalações dos softwares da ESCO há mais de 10 anos atrás, né? E eu vejo que a Copobras é um dos nossos clientes que fica de olho aí, o que tem de tecnologia para trazer aquela embalagem com vida, com amor, com emoção para o mercado, né? Então eu acompanhei a Copobras sempre de olho em várias etapas, né? É claro que eles dão atenções aí para as etapas principais no ramo de embalagem, que é na hora que você está desenvolvendo um produto e você precisa falar, Eric, poxa, vamos lá pegar essa embalagem que hoje a gente vê no Illustrator, no CorelDRAW em 2D, vamos converter isso para 3D, para facilitar a visualização e a gente conseguir garantir. E nesse caso foi extremamente especial essa possibilidade da gente visualizar em 3D, porque envolveu todo o projeto da gente saber onde ia posicionar o braille, qual é a melhor visualização, né, e todos esses detalhes. E essas ferramentas de tecnologia hoje, como o Studio, ele permite você realmente ter toda essa visão antes do produto existir. Então, isso é fantástico e mostra aí que a Copobras está cada vez mais de olho em tecnologia no mercado.
Mas, claro, além disso, existem outras soluções que são importantes para esse assunto, que no caso a Copobras aplicou aí o Viewer e o Automation, que são ferramentas que permitem que você garanta a leitura desses códigos, né? O que se percebe muito no mercado é que o pessoal vai lá, aplica um código de barras, por exemplo, e na hora de fazer a leitura no processo de flex, engrossou as barras e não deu a leitura desejada, o que seria correto. Então, a ESCO desenvolveu soluções que permitem você fazer a leitura dos códigos, seja lá um QR Code, um Braille, ou mesmo um código de barras, e dizer qual é a espessura, se está certo, se está lendo corretamente, antes mesmo de produzir essa embalagem. Então, a gente precisa fazer todo esse processo de conferência para justamente trazer aí no mercado mais segurança. Na hora de colocar uma embalagem numa prateleira, garantir que realmente a leitura vai estar certa e todo esse processo. Mas não só parando aí, né, nessa embalagem, a ESCO tocou também com carinho na parte de qualidade, né? Então, a Copobras, de olho aí nas mais inovações no mercado de flexo, aplicou sistemas como HD Flex, o Pixel Plus, retículas que dão mais cobertura de tinta, mais contraste, mais vida, deixar aquela embalagem linda, maravilhosa no mercado, né? E tudo isso passou num processo de gravação, utilizando aí a primeira, até tenho orgulho de comentar aqui, a Copobras foi uma das primeiras empresas de banda larga de embalagens no Brasil a aplicar a nossa retícula Crystal Screens e Print Control Wizard para trazer ainda mais qualidade. Olha que legal. A empresa de embalagem cada vez mais olhando para soluções, inovações e tudo que está acontecendo no mercado. Mais uma vez, parabéns aí, Copobras, por ser uma empresa que sempre está de olho em tecnologias e avançando para isso. E todo o processo de gravação aconteceu dentro do nosso equipamento, né, que é a CDI. Eles possuem hoje aí a CDI 4260 com modelo óptico 80, que traz alta velocidade de produção, né, para garantir entregar o produto com mais velocidade, time to market e trazer toda essa qualidade. Então, nossa participação foi muito forte em tecnologias. Mais uma vez, obrigado por estar participando desse evento e fico contente aí de ter uma parte para poder comentar um pouquinho sobre as soluções e tecnologias que foram utilizadas. Muito obrigado, volta aí o comando para a Lilian. Obrigada, Eric, obrigada a todos. E agora nós vamos abrir para a sessão de perguntas, né? A audiência pode começar a mandar suas perguntas e já, inclusive, enquanto nós falávamos, já chegaram duas perguntas aqui. A primeira delas é para o Murilo. Murilo, o Maurício Caminho, ele pergunta o seguinte: que aplicativo a pessoa cega pode usar para ler esse QR Code da embalagem? Ah, legal, agora sim. Então, aí vai depender um pouquinho do telefone que a pessoa vai usar, né? Eu, no caso, uso o iPhone. O iPhone, na própria câmera, ele já tem um leitor de QR Code. Os novos celulares, Android, também já estão vindo com esse recurso. Então, é só abrir a câmera e apontar para o código. E aí, na embalagem, já tem ali no próprio Braille, né, uma indicação do QR Code, tem uma setinha ali, então é só colocar a câmera em cima e afastando o celular devagar que ele vai pegar automaticamente o código. Nos celulares um pouquinho mais antigos, que não tem ainda esse recurso integrado na câmera, aí a gente baixa um leitor de QR Code na própria Play Store, né, ou outra loja de aplicativos, um leitor de QR Code, e aí da mesma forma, abre o aplicativo, ele vai abrir a câmera, aí é só posicionar a câmera em cima do código e afastar, que ele vai capturar automaticamente e já vai direcionar para o site. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta também já da audiência, que foi feita pelo Miguel Trocoli, desculpa se eu pronunciei errado o sobrenome, e eu acho que essa pergunta vai para a Copobras, Cris ou Diógenes. A pergunta é: o Braille, ele foi colocado mecanicamente na embalagem, na estrutura flexível, ou ele é impresso em alto relevo? Primeiramente, obrigada pelo questionamento, eu acho que é fundamental. O sistema Braille foi um acessório desenvolvido, né, internamente, e ele está ligado digamos, ao cérebro, ao coração da máquina. Então, ele faz a aplicação mecânica e não impressa em alto relevo. Também existem tecnologias hoje que possibilitam a impressão em alto relevo, porém, a maior dificuldade, inclusive, que nós tivemos ao ao realizar esse desenvolvimento, era, de fato, conseguir aplicar o Braille numa máquina contínua,
que é a aplicação em linha. O que seria isso? A embalagem ela é conformada, ela vai passando em suas respectivas etapas, e existe um acessório ligado ao coração da máquina que consegue conversar com ela e fazer essa aplicação. Então, por isso que ao longo dos desenvolvimentos nós tivemos bastante cuidado em estar realizando e cuidando dessas questões de sensibilidade, da parte de textura do braille, essa questão de não perfurar a embalagem, uma vez que tem aplicação mecânica, não comprometer a embalagem em si. Perfeito. Agora, enquanto a gente espera mais algumas perguntas da audiência, eu tenho uma pergunta e eu gostaria de encaminhá-la para o Léo e talvez para o Tiago. Eu não sei quem vai responder. E a minha pergunta é a seguinte. A Admax, principalmente para a Admax, já tem alguns outros projetos no radar? Porque vocês comentaram no início que o foco de vocês são embalagens para pessoas sêniores e para pessoas com outras deficiências. Por exemplo, está no radar de vocês algum tipo de produto ou embalagem para pessoas com síndrome de Down, por exemplo? Boa pergunta, Lilian. Na verdade, a embalagem, a gente começou a desenvolver, esse foi o nosso piloto, né? Esse primeiro item com braille inclusiva. Mas hoje a embalagem é um instrumento da gente auxiliar as pessoas amparar idosos e pessoas com deficiência. Vou dar um exemplo. Nós temos uma linha chamada Origens, que tem como slogan Nutrindo Amor. Né? Então, parte da renda ou parte das ações feitas com o nosso marketing é para amparar asilos, casas de repouso, com fraldas geriátricas, né? Amparar idosos. Né? Nós temos a Magnus, que ela tem um foco, por exemplo, ela patrocina o time de Down do Corinthians, o time de amputados também, auxilia, né? Tem um trabalho com crianças, os pequenos de raça, que também auxilia, mais de 30 mil crianças foram auxiliadas com esse projeto, em virtude desse produto em si, crianças através do futebol, da socialização, né? Através do futebol, crianças de baixa renda. Então, assim, na embalagem em si, a gente já está pensando formas de incluir cada vez mais. Aumentar as fontes, por exemplo, para pessoas que têm baixa visão ou idosos, colocar um zíper para facilitar a abertura, como a gente já o fez nessa embalagem. Então, sempre buscar tecnologias que facilitem, que dê praticidade e melhore a autonomia de todas as pessoas, inclusive as pessoas com alguma deficiência. Perfeito. Obrigada, Léo. E agora eu tenho mais uma pergunta e é novamente para o convertedor para Copobras. A pergunta é, a marcação mecânica, ela pode causar algum dano à barreira da estrutura, caso seja uma estrutura metalizada? Cris, Diógenes? Perfeito. Ao longo desse desenvolvimento, um dos principais cuidados que nós tivemos foi exatamente esse. A partir do momento que a embalagem ela contém na sua estrutura o PET metal, de fato, além da questão de aspecto visual, ele tem uma determinada barreira. Então, a gente não poderia estar comprometendo a barreira do produto com essa aplicação mecânica. Então, uma vez que a gente garante que essa aplicação de braille, ela não perfura, não afeta a questão da estrutura da embalagem, uma vez que comprometeria o produto envasado e as características do mesmo, ela não afeta essa questão de barreira, novamente, porque a gente garante e assegura ao longo do processo produtivo que não venha a ter nenhuma perfuração, né? Então, a gente faz todo esse controle ao longo da produção do lote para assegurar e garantir isso ao nosso cliente. Perfeito. Cris, e aproveitando, você já tem uma pergunta aqui da Rita Daltori, da Cristal. Ela pergunta se a tecnologia é patenteada. Sim, está em fase de patente. É uma tecnologia que, sim, já foi dada entrada à patente
e pode se considerar patenteado. Perfeito. E agora eu tenho uma outra pergunta bastante interessante do Maurício Carmin também. Ele coloca o seguinte: vamos supor que o consumidor final, e talvez essa pergunta vá para o Murilo e para o Tiago, o consumidor final, ele não sabe ler braille. O que, dentro da estrutura dessa embalagem, vai levá-lo a acessar o QR Code? Qual vai ser, o que vai guiar esse consumidor a saber que existe um QR Code se ele não sabe ler braille? Tiago, me permita, eu acho que essa pergunta é super pertinente. A gente imaginava isso, até porque, como eu comentei, muitas pessoas, muitas deficientes visuais não têm conhecimento da ferramenta Braille, têm dificuldade. E como ele vai acessar e saber que ali está o QR Code? Né? Hoje, o nosso marketing está atuando em várias frentes, em treinamentos para os nossos representantes comerciais, lojistas, a própria mídia. A gente teve uma ação agora na Ana Maria Braga, falando sobre a embalagem, ou seja, a gente está fomentando essa informação, aumentando essa informação para que a pessoa saiba que esse produto, Fórmula Natural Fresh Meat, ela é uma embalagem acessível e que a pessoa com deficiência visual, quando procurar esse produto, ela já vai ter esse conhecimento que ela é acessível. E o próprio lojista e as pessoas que atendem nas lojas que essas embalagens estão inseridas, esse produto está inserido, vão poder orientá-lo no momento, caso eles não saibam fazer essa leitura, ter essa autonomia para fazer essa leitura de braille ou encontrar o QR Code. Eles vão poder auxiliá-los nesse sentido. Perfeito. Eu acho que seria legal. Eu não sei, Mu, você quer complementar alguma coisa a resposta do Léo em relação a isso? Você como usuário? Aí, agora sim. Bom, o Léo falou super bem, né? A ideia da inclusão não é só o produto ser acessível, mas a empresa, o grupo, né? Todo mundo pensar de uma forma acessível e inclusiva. Então, eu acho que até comentei lá no início, né? O Braille, ele está, de uma certa forma, caindo em desuso por conta da tecnologia. Então, é por isso que a gente quis aliar na embalagem, né? Teve a ideia de aliar o Braille à tecnologia. Então, mesmo que a pessoa não conheça o Braille, o lojista vai estar preparado para indicar para ela, falar, olha, aqui tem Braille, mas se você não souber ler Braille, né, se você não conhece Braille, tem o QR Code também, que você pode escanear dessa forma, assim, você pode baixar um aplicativo, né, e mesmo que a pessoa não consiga identificar o QR Code através do Braille, ela consegue através da seta, né? Então, tem a setinha indicando onde está o QR Code e, através dessa setinha, ela consegue posicionar ali o telefone, a câmera e fazer isso com mais autonomia. E, além desse treinamento para os lojistas, né, a gente quer divulgar mesmo essa informação. Então, a ideia é que todo mundo já saiba que, pô, se a embalagem tem o Braille ali, tem o QR Code também. É só seguir a setinha, como a gente fala, é sucesso. Perfeito. E agora eu tenho uma pergunta para o Diego, da Dupont. A audiência queria saber, Diego, se a Dupont já tem alguma tecnologia na qual a chapa tem aplicação em alto relevo, ou se isso é possível. Tá, pelo que eu entendi, se a chapa aplica alto relevo para fazer o Braille, né? Nesse caso, eu imagino que sim. Da Dupont, nesse caso, não, as chapas da Dupont elas são voltadas para a impressão das embalagens, então a gente não teria uma chapa para fazer essa aplicação específica do Braille, para fazer esse alto relevo. Perfeito. Ok. E eu tenho agora uma pergunta para Peraí, gente, que agora eu estou lendo aqui no dispositivo. Tá. Uma outra pergunta que chegou, Murilo, e eu acho que é para você. O mesmo conteúdo que tem no QR Code tem no Braille também? Ou no Braille é uma versão reduzida da mensagem?
Li, Murilo, no- cortou o começo, Murilo. Você pode repetir, por favor? Não, eu só falei que eu estava sem áudio. Boa, já Bom, está liberado. obrigado, Bia. A ideia do QR Code, do Braille, né? Como o Braille ele tem muito mais volume do que a escrita em tinta, não teria como a gente colocar ali as mesmas informações, porque é muita coisa, não ia caber em Braille. Então, o que a gente fez foi colocar não as informações, mas colocar uma indicação, né? Ali que existe um QR Code, que a pessoa pode conhecer mais do produto, e aí, escaneando o QR Code, a pessoa tem acesso à página do produto com todas as informações. Então, ali ela consegue ver tudo, assim, desde o sabor, né, a indicação, até a tabela mesmo nutricional do produto. É sensacional. Então, o Braille, nesse caso, é mais para indicar ali que existe um QR Code, aonde está o QR Code, e aí sim, através do QR Code, a gente consegue passar as informações, porque aí não tem essa limitação de espaço. Perfeito. Obrigada, Murilo. Bom, a gente tem mais algumas perguntas, mas como nós já estamos bastante adiantados aqui no horário, essas perguntas serão respondidas particularmente para a audiência. Então, nós chegamos ao fim deste webinar, que reuniu cérebro e coração, razão e emoção. Eu acho que ficou bem claro que os bons projetos de embalagem, eles têm mais chance de fazer a diferença se eles escutarem atentamente as necessidades do consumidor final. E que um diferencial competitivo para a embalagem e para os produtos pode ser a inclusão e a diversidade. E não é fazer isso para vender mais, porque as vendas vão ser consequência, mas é para fazer isso para que a cadeia de embalagem, a indústria de embalagem, ela cumpra o seu primeiro e principal papel perante a sociedade, que é justamente atender às pessoas, atender ao consumidor final. E antes da gente encerrar, é claro que eu quero agradecer a todos os palestrantes, principalmente ao Murilo, porque eu sou fã incondicional, eu acho demais. E gostaria de fazer um agradecimento também às profissionais que estiveram nos bastidores deste webinar e que fizeram essa organização, que são a Tatiana e a Adriana da Dupont, a Beatriz, a Liliana e a Denise. A Denise atuou em duas frentes aqui, ela também estava na coordenação disso. Então, obrigado a todos. E obrigada principalmente pelos participantes, pela audiência, e espero que esse webinar tenha sido inspirador, que nós tenhamos mais projetos de embalagem inclusivos. Obrigada a todos, uma boa tarde, e esse webinar depois vai ficar disponibilizado. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Obrigado.